Exemplo 2. Então considere f de xy igual a x. Então eu estou pegando o ponto xy e projetando em x. Tá? Então eu vou considerar x0, y0 um ponto qualquer do R2 do plano. Tá? Então o limite da minha função f de xy, quando xy se aproxima de x0, y0, vai ser quem? Vai ser o limite. Quem é f de xy? É x. Então vai ser o limite de x quando xy se aproxima de x0, y0. Mas note, pessoal, que x aqui ela não depende de y. Então, tecnicamente, não é mais um limite de duas variáveis, mas um limite de uma variável. Então, x está se aproximando de x0, é o limite de x quando x se aproxima de x0. E isso aqui lá de cálculo 1 a gente sabe que isso dá x0. Tá? Então, quer dizer que o limite da minha função f de xy, quando xy se aproxima de x0, y0, é x0. Vamos ver que de fato isso acontece. Bom, para observar isso, o que a gente tem que fazer? Então, olha só. Então, aqui, pessoal, eu fiz um desenho. Né? Então, eu tenho aqui o ponto x0, y0. E aqui eu tenho o ponto xy. Né? Note, pessoal, que essa diagonal aqui, ó, é o que? É exatamente a distância entre o ponto x0, y0 e o ponto xy. Como que eu meço distância? A distância é a norma da diferença. Né? Então isso aqui é exatamente a distância entre os pontos xy e x0, y0. Tá? E agora quanto que mede essa altura aqui? Ó? O de cima é y, o de baixo é y0. Então é o módulo de y menos y0. Por que módulo? Porque às vezes esse desenho que a gente fez, o y é maior que y0, mas ele pode ser menor também. Tá? Então o tamanho aqui vai ser depender do sinal. Tá? E a mesma coisa aqui, né? A distância aqui entre esses dois pontos aqui no eixo x vai ser a diferença entre x e x0. Tá? Por que eu preciso disso? Porque olha só, para qualquer ponto, né, esse símbolo aqui, pessoal, é para tudo. Para todo xy pertencente a R2, então para todo ponto do plano, o que a gente tem? Temos que o módulo é sempre, a gente sempre olha para a diferença entre a função e o valor do limite, que é o x0. Né? Então, para fazer por definição, a gente tem que ter um candidato ao valor do limite. Tá? Então, vamos lá. Então, essa diferença aqui é quanto? Quanto que vale a minha função? A minha função vale x, então isso é módulo de x menos x0. Olha só, módulo de x menos x0 é exatamente essa distância aqui, ó, essa daqui de baixo. Aqui a gente tem o que, pessoal? Um triângulo retângulo, correto? Se eu tenho um triângulo retângulo, esse cateto aqui é sempre menor que a hipotenusa, tá? Sempre menor que a hipotenusa. Então esse cateto, ele é menor que a hipotenusa, mas a hipotenusa é exatamente o que? É exatamente isso. É exatamente a norma, né? A distância entre xy e x0, y0. Tá? E essa distância aí é o que a gente vai querer limitar. Tá? Então, logo, dado um epsilon maior que zero, que vai me limitar aqui a essa diferença, o que acontece? Se isso aqui é menor do que epsilon, né? Então, para que isso aqui seja menor que epsilon, a gente já sabe que isso é menor que isso, não é? Se eu pegar que isso é menor que epsilon, a gente vai concluir que isso aqui é menor que epsilon, que é exatamente o que a gente quer. Tá? Então, dado epsilon maior que zero, existe o delta igual ao próprio epsilon, que também é positivo, tal que se a distância de xy a x0, y0 for menor do que delta, que é o que a gente tomou aqui igual ao próprio epsilon, o que vai acontecer? Então, a distância entre o f de xy e x0, quem que é essa distância? Essa distância é exatamente essa distância, que é menor que isso aqui. Mas isso aqui a gente já sabe que é menor que epsilon. Então, se isso é menor que isso e isso é menor que epsilon, então esse aqui é menor do que epsilon. Ok? Ou seja,
Isso aqui, que é exatamente o módulo de x menos x0, vai ser menor do que epsilon, como a gente queria, né? Menor ou igual, né? Tá, aqui é menor ou igual, tá? Porque depende do x0, y0. Se eu pegar aqui na mesma reta, pode ser igual, tá? Se eu pegar aqui nessa mesma reta. Tá? Então, menor ou igual a distância entre x menos x, y e x0, y0, que é menor do que epsilon. Tá? Então, quando a gente prova a gente mostra por definição um limite, é uma prova mais teórica, pessoal. Então, é uma análise mais teórica. Então, portanto, nesse caso, o limite quando x, y tende a x0, y0, da nossa f de xy, né, para essa f aqui, é x0.